Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos juntos e misturados para mais uma nova ministração da graça em Cristo Jesus. Então sejam todos bem-vindos, você aí do seu sofá, eu daqui da minha sala. Eu sou um ponto, você outro ponto. Você convida outra pessoa para assistir junto com você outro ponto. Assim está congregada a igreja de Cristo. Amém? E se a igreja está congregada, não sei aonde ela está, na casa de quem que ela vai estar congregada, mas enfim, vamos todos se alimentar da mesma palavra. Amém? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João. Nós temos um tema, né? O tema da nossa ministração é graça. O filho não é lançado fora. Em graça, o filho não é lançado fora. Amém? Então tá aí, já tá até aparecendo aí pelo Facebook. Então abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, para nós dar início à nossa homilia, né? Porque no sistema religioso, a pessoa dorme, deita como filho, mas não sabe se vai levantar como filho. De repente, o pai já lançou fora, não é mais filho, é do Satanás. Na religião tem essas coisas, mas em graça não tem essas coisas. O filho sempre é filho, ele não é lançado fora. Amém? Então está aí, João capítulo 6, versículo 39 e 37. Versículo 39. Eu estou voltando, né? Versículo 39. E a vontade de quem me enviou, né? São palavras de Jesus de Nazaré. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos. Os que me deu, né? O que o Pai deu para ele, nenhum iria se perder. Nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Né? Esse último dia aqui, nas palavras de Jesus, seria o dia da ressurreição dele, né? Que como está escrito, que quando ele foi à cruz junto com todos, nós hoje podemos dizer junto com nós, mas na verdade foi com eles. E ressuscitou. Quando ressuscitou, todos foram ressuscitados, junto com ele, né? Como isso aconteceu há 2000 anos atrás, e esta obra, ela estava sendo de uma vez por todas. Então hoje, quem nasce hoje, já nasce ressuscitado para viver esta graça, esta obra, né? Não é? Ele nasce ressuscitado, nasce uma pessoa ressuscitada, não para fazer a obra, mas para viver a obra que ele fez. Amém, meus amados? Voltando um pouco no versículo 37, né? No versículo 37, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem essa que eu decidi, eu escolhi. Porque na religião você tem que aceitar Jesus. Ele não escolheu, o Pai não deu. Se eu vou num certo lugar, uma placa da igreja, e chego lá, eu tenho que aceitar Jesus, é porque o Pai não deu eu para ele, né?
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Amém. E o que vem a mim, preste bem na palavra, preste atenção na palavra, o que vem a mim, Jesus do dia da sua carne, o que vem, aquele que vem, não é aquele que vai. Se fosse aquele que vai, até eu chegaria num local chamado igreja e aceitaria, né? Porque eu fui. Mas a palavra está dizendo que vem a ele, naqueles dias. Vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De quantos modos, meus amados? De modo nenhum eu lançarei fora. O que nós vemos hoje nas igrejas chamadas evangélicas é que eles ainda não foram resgatados da lei, ainda vivem na escuridão, não são de Deus, porque é impossível você viver em Cristo e não ter essa luz, não brilhar, a luz do Evangelho não brilhar em você, a ponto de você conhecer e fazer distinção daquilo que é seu, né? Daquela obra que foi feita para que você viva ela. É impossível. E também é impossível uma pessoa ser de Deus hoje e amanhã ser do diabo. É impossível. Por que as pessoas, principalmente os religiosos, eles vê tanto Satanás, até na sopa eles veem o Satanás? Porque não são de Deus. Porque aonde entra a luz, não há treva. Não há treva. Onde há luz, não há treva. Então, se eu vivo na escuridão, que era o pacto de Moisés, né? Era um pacto de escuridão, você não sabia a que caminho ia parar, tinha uma promessa, mas você não sabia o tempo dessa promessa sequer, quando que iria chegar. Então, se eu vivo na lei de Moisés, vivo na escuridão, mas com a luz do Evangelho de Cristo, a escuridão são dissipadas. Com a chegada de Deus na minha vida, Satanás tem que ser dissipado. Não há lugar para Deus e Satanás numa mesma casa, que somos nós, somos a casa de Deus. Não há lugar para dois. Então, se hoje o sistema religioso vive num duelo de Satanás aí, porque simplesmente não são de Deus. Deus não chegou até a vida dela. Porque no dia que Deus chegar até a vida dela, Satanás é dissipado. Satanás é dissipado, porque não há dois lugares na casa de Deus. Um para Deus e um para Satanás. Porque no sistema religioso, hoje você é de Deus, amanhã você já não é mais. Você foi lançado fora. Deus não te aceitou mais. Isso não existe. Isso não existe. Então, a luz do Evangelho nos mostra que nós somos de Deus, nós somos filhos, e de modo nenhum, se é que você leu comigo, ou se é que você crê na palavra de Deus, porque por onde a gente anda por aí, no meu caso, né, no meu trabalho, quando a gente tem a oportunidade de tocar neste assunto, e às vezes, eu não carrego, é lógico, não sou louco, ir para o trabalho e levar uma Bíblia dessa, mas eu tenho no meu celular uma Bíblia instalada,
Então, quando a pessoa vem com conversa que não existe na Bíblia, eu abro a Bíblia para ele. Aí ele, não é desse jeito que ele é Bíblia, sei o quê, a sua Bíblia, você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Isso é o quê? Isso nos diz, nos mostra, a luz do Evangelho nos mostra que essa pessoa não está na luz do Evangelho, não foi resgatada daquele pacto de escuridão que era a lei de Moisés. A luz do Evangelho nos mostra que esta pessoa, ela não é de Deus. Então, porque são essas mesmas pessoas que falam que Deus é onipotente. A palavra onipotente quer dizer o único que tem poder. Mas são essas mesmas pessoas que nesse exato momento declara que Deus é onipotente, daqui a 2 minutos, ela já está falando que o diabo é poderoso. Por quê? Ela não é de Deus. Ela ainda vive no pacto escuro de escuridão da lei de Moisés. Cristo não chegou para esta pessoa. Amém? Vamos dar em continuação. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 6, também. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não pensamos que a palavra de Deus haja falhado. Então, meus amados, é só você pôr o seu raciocínio em movimento, né? Porque todos nós temos um raciocínio, mas esse raciocínio, para o lado do Evangelho, ele não funciona. É aquela pessoa que está no escuro. A luz do Evangelho não chegou até ela e mostrou que ela é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Não pensamos que haja falhado. Então, se está escrito no Evangelho que Cristo, Jesus morreu na cruz e Satanás foi destruído naquela cruz, e hoje eu tenho Satanás na minha vida me perturbando, o que é que isso me diz? A luz do Evangelho não chegou até mim. O mesmo Satanás que existia antes da cruz é o mesmo que está na vida dessas pessoas, da qual a luz do Evangelho não chegou até ela. Amém? Então, se hoje eu digo que eu tenho um Satanás me perturbando do lado, do outro, para frente, para trás, para onde eu lá para... Sabe aquela música aquela música que canta por aí? É ladrão que não acaba mais, é ladrão que não acaba mais, é ladrão quando eu olho para frente, é ladrão quando eu olho para trás. Então, meus amados, se eu na minha vida, eu vejo Satanás atuando na minha vida, então a palavra dele vai dizer na minha mente que falhou. Porque se está escrito que ele destruiu Satanás na cruz, e se tem esse Satanás me perturbando, então a palavra falhou. Mas não é que a palavra falhou. O problema é que a palavra, o Evangelho de Cristo, só chegou na mente daqueles que creram. Aqueles que não creram, o Evangelho não chegou. Por isso que essa pessoa vê ladrão quando olha para frente. É por isso que essa pessoa vê Satanás quando olha para frente
e vê Satanás quando ela olha para trás. Então ela fica sem saída, sem saber para onde ir. E para todo lado que ela olha tem um Satanás perseguindo ela. Essa pessoa não é de Deus. Não é de Deus. Deus não está na vida dela. Se estivesse, não existiria a presença de Satanás na vida dela. Mas continuamos. Quando Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel, aqui, ó, são israelitas de fato. Nem todos. Nem todos que diz que é crente evangélicos são filhos de Deus. Nem todos que diz que é crente evangélico tem o evangelho de Cristo imprimido na mente dela. Então, meus amados, obrigado a todos que têm dado like nesta live. Então, meus amados, nós temos que entender esse evangelho de Cristo. E se Cristo está na tua vida, como está na minha, e eu sei que está na tua vida, de repente, você ainda não creu ainda que Ele está na tua vida. Só precisa o quê? Só precisa de crer para que o Evangelho entre na sua mente, afaste todas essas perseguições de Satanás da sua vida. E você vai viver uma vida tranquila. O mundo lá fora pode estar desabando, né? Pode estar desabando. Eu nem ia tocar nesse assunto, né? Esses dias atrás mesmo, há poucos dias aí, teve um tsunami aí, aqui, começou lá pro lado de Santa Catarina, aquele lado, mas chegou aqui em São Paulo e destruiu muitas casas, muitas empresas. Uma delas foi, acho que a empresa da Toyota, né? Foi destruída, não toda, mas uma parte foi destruída. E eu levantei, eu estava em casa, e eu olhei para o templo, eu tremi quando vi aquilo lá. Aquele temporal, porque a Defesa Civil já tinha avisado a todo instante, estava avisando pelo meu celular, e vinha, estava vendo essa frente aí. E quando eu olhei que eu vi aquela escuridão que estava vindo em direção, eu confesso que eu tremi, mas eu entreguei na mão de Deus. E graças a Deus ela passou aqui. Choveu bastante, ventou um pouco, mas nada foi atingido aqui, graças a Deus. Né? Então, meus amados, é por isso que eu falo, você tem a presença de Deus na sua vida, você tem, e essa presença quem nos mostra é o Evangelho. O Evangelho que vai administrando isso aí, vai tirando essa perseguição. E tem uns que chama, como é que chama? Conflito, né? Porque pense num povo que tem conflito com Satanás, os evangélicos, os crentes evangélicos. Esses têm conflito com Satanás. E o Evangelho diz, Satanás foi destruído na cruz. E como que a pessoa tem conflito de todo lado? Por quê? O Evangelho não chegou até ela. Deus não chegou até ela. Que você não pode ir até Deus. Ele que veio até nós. Amém? Continuamos. Porque nem todos os israelitas são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão. Nem por serem descendentes de Abraão. São todos seus filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência. Versículo 8, isto é, estes, no plural, estes filhos de Deus, não são propriamente os da carne. Essa carne aqui não é filho de Deus. Eu já estou cansado de explicar isso, né? Essa carne aqui, ela é filha de João Teles da Silva e de Josefa Maria da Silva. Essa carne é filha deles.
Eles que criaram essa carne, geraram essa carne, né? Pelos seus desejos carnais. O Filho de Deus é o que está dentro de mim, está no meu espírito, e aonde ele está, tem paz, não tem conflito. Não tem conflito. Quando uma pessoa é filha de Deus, de fato, de verdade, quando o Espírito de Deus está nela, de fato, de verdade, os conflitos acabam. Porque existe um ditado que não há briga entre dois quando um não quer. Então, alguém pode até me testar, mas eu não ligo, eu não vou morder a isca. Então, eu sigo em paz. Amém? Propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Os filhos da promessa. 9, porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. 11, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Amém, meus amados? Versículo, era para o versículo 11. Ainda não era os gêmeos, né? Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito, aqui você derruba por terra toda essa história que você tem que aceitar Jesus. Mas derruba por terra mesmo. Todo o propósito, toda essa história, não, você tem que abrir a porta do seu coração, você tem que aceitar Jesus, porque o propósito aqui não é nosso. É dele. Ele que é o Pai, ele que decide, né? E o Pai, o Filho pode ser rico como for. O Pai nunca joga ele fora, né? Pode dar uma certa disciplinar, isso sim. Mas jogar fora, dizer, você não é meu filho, que jogar fora que eu quero falar isso. Você não é mais meu filho, você está deserdado. Está deserdado. Amém? Isso é o que eu digo, jogar o filho fora. Porque o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não porque eu aceitei Jesus, não por obra, mas por aquele que chama. Então, quem é eu que aceito Jesus ou é ele que me chama? Ele que me chama. Ninguém pode aceitar Jesus. É ele que chama. É ele que dá o chamado. Se você ainda não tem esse entendimento, é porque o Evangelho de Cristo ainda não está na sua mente. Não está na sua mente. Você precisa ter esse Evangelho na sua mente. Enquanto você estiver praticando lei de Moisés, vai ser impossível esse Evangelho ficar imprimido na sua mente. Porque na sua mente já tem um Evangelho imprimido. É preciso você apagar esse Evangelho da escuridão da lei de Moisés para dar lugar para imprimir o Evangelho de Cristo. E falando de lei de Moisés, eu quero afirmar, relembrar, a partir do ano que vem, eu creio que vai ser pelo ano inteiro, às quarta-feiras, nós vamos falar da lei de Deus. A lei de Deus, ela não foi abolida. A lei de Deus, ela não só não foi abolida, como também a lei de Deus não é só dos judeus. A lei de Deus, ela é universal, é para todos. Agora, a lei de Moisés,
essa foi abolida e foi só para os judeus. E a partir do ano que vem nós vamos conhecer mais o que é lei de Deus. E para conhecer a lei de Deus, não precisa nem nós ler a Bíblia. Basta o quê? O raciocínio funcionar. Você já conhece o que é lei de Deus. Né? Como se diz, podemos trazendo para o lado físico, a lei da gravidade. Ninguém pode abolir a lei da gravidade. Né? Você não pode riscar um fósforo no tanque de gasolina, que vai pegar. Não é porque você risca o fósforo, o fósforo apagou, não. Vai explodir aqui no ar. Então essa é a lei de Deus. Ninguém escapa dela. Se você... E o interessante é que a lei de Deus é uma lei que ela te abençoa por si só. Ela te abençoa. Se você pratica um pouquinho da lei de Deus, você é abençoado um pouquinho. Se você pratica muito a lei de Deus, você é abençoado muito. É só você olhar para os judeus. Os judeus, eles cumprem a lei de Moisés, mas podem não cumprir na sua totalidade, mas eles cumprem muito a lei de Deus. Por isso que são um povo abençoado, um povo sábio, porque essa sabedoria do povo de judeu não vem da lei de Moisés, vem da lei de Deus que não pode ser abolida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículos 6 ou 9. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Né? Eu acabei de falar. O pai, ele pode até disciplinar, corrigir o filho, mas ele nunca vai dizer, você não é mais meu filho. Vou rasgar seu registro de nascimento. Não existe isso. Uma vez filho, filho para sempre. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, corrige e açoita. A palavra açoita é uma palavra mais pesada. Eu traduzo assim, né? Eu cometi, por exemplo, eu tomei uma garrafa de cachaça. Ele vai me corrigir. Eu não dei ouvido, no outro dia eu tomei 2 garrafas de cachaça. Ele vai me açoitar. Ou seja, aquela bebida vai me trazer problema. A bebida de uma garrafa me trouxe certos problemas já. Eu me dei como despercebido e tomei 2. O problema vai vir dobrado ou triplicado. É isso que eu traduzo como açoite. Açoita todos os filhos a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pelo menos ele tem me tratado como filho. Graças a Deus. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não o corrige? Que filho há que o pai não corrige? O pai que o filho quebra a bagunça, o pai deve ser bastardo. Deve ser esse filho, ele deve achar que não é dele, né? Acho que a minha mulher me traiu, e tem esse filho aí que é do vizinho, deixa se dando para lá. Só se for isso passa na cabeça de uma pessoa que vê o filho errado e não vai corrigir. Tem que haver correção, tem. E se for necessário, açoite. Mas deixar de ser filho, nunca. 8. Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participante, logo sois o quê? Bastardos. Esta palavra hoje, nos nossos dias de hoje, já não existe mais, né? Esta palavra existia muito no tempo passado. Aquele homem que tinha filho fora do casamento,
Mas hoje não existe mais isso. Hoje todos é filho. Todos é filho. Bastardo e não filho. Versículo 9. Vamos ler até o 9. Além disso, tínhamos o nosso pai segundo a carne. Né? Eu falei no princípio, essa carne não é filha de Deus. É uma formação de Deus. Essa carne é filha de João Teles da Silva e de Maria Josefa da Silva. Segundo a carne, que nos corrigiam. Hoje os pais nem corrigem muito, porque a lei não permite. Por isso que há essa vagabundagem pelo esse mundo afora. Porque o pai já nem pode corrigir muito. Ele pode até corrigir, mas não pode aceitar. É essa a questão que nós vivemos hoje. Essas bandidagens, vagabundagem. Que o pai vai corrigir, mas não pode aceitar. Nos corrigem e os respeitávamos, né? Naquela época, todo filho respeitava os pais. Hoje já não respeita tanto. E respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial? Nós não devemos estar muito maior submissão a Ele, né? Nosso Pai Celestial. Então, viveremos. Então, quanto mais você vive em submissão, preste atenção, submissão a Deus, Criador de todas as coisas, não submisso à lei de Moisés. A lei de Moisés era os mandamentos de Moisés, a lei de Deus é a lei de Deus. Para nós continuar, volta lá em Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, nós vamos ler do 2 ao 10. Vamos começar do versículo 1. Portanto, eis indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, e quando julga quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas, né? Pratica as próprias coisas que condenas. Né? Quantas pessoas aqui você conhece a vida? Sabe quando você conhece a vida da pessoa? Uma hora ela fala uma coisa para você, mas que ela mesma, para você ela diz que é errado, mas ela mesma pratica. Ela mesma faz. 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O problema é que os crentes pegam esse versículo aqui para dizer que vai haver julgamento no dia da sua morte, quando você morrer. Aqui não está falando de morte. Deus, por nós da graça, nós somos ajuizados 24 horas por dia. Quando nós vamos fazer uma coisa que é errado, a mente já nos aponta. Isso aí não é certo não. Você pode fazer? Você pode, só não deve fazer. Por Deus você pode, só não deve fazer. E quando a mente nos avisa, nós desviamos daquilo que nós iríamos fazer. É quando o crente tem paz, o crente da graça tem paz. 4. Ou despreza as riquezas da sua bondade, intolerância e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a sua dureza a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Da revelação do juízo de Deus. 6, vamos até o 10, né? 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, como eu acabei de falar antes, que a lei de Deus é essa. Se você, quanto mais você vive certo, mais paz, mais digamos até situação financeira, você terá melhor. Não é o que acontece com os judeus? E tem outros povos aí que também acontecem as mesmas coisas. Eles não vacilam. Por que ele não acontece? Porque ele não vacila. Que nem o brasileiro e outros países por aí. Né? 7. A vida eterna aos que perseverando. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Você vê, vida eterna. Então, ou seja, a palavra aqui, a vida eterna, você está. Essa eterna aqui, cadê? Essa eterna com E minúsculo. Aqui, ó. Eterna, a palavra eterna com E minúsculo é um espaço de tempo. É tempo indeterminado. Ou seja, você vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter sabedoria para conduzir os seus filhos, sua família, seu casamento. Então você tem vida eterna. Você, praticando a lei de Deus, a sua vida vai ser boa até o fim da sua vida. É a palavra eterna com E minúsculo. Quando a palavra eterna aparece aqui com E maiúsculo, é a eternidade de Cristo. Aos que perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e incorruptibilidade. Você vê que está falando daqui da terra? Você tem vida eterna na terra, quando você pratica o bem. É o que a lei de Deus nos mostra, para que nós façamos. Pratica o bem. Quando nós praticamos o bem, ele volta, esse bem volta para nós. Quero falar disso mais em janeiro. Mas a ira e indignação aos faciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. 9. Tribulação, né? Olha os que não obedecem à lei de Deus. Estou falando lei de Deus, não é mandamento. Tribulação, angústia virão sobre o mal e ao judeu primeiro, né? Ao judeu primeiro, também ao grego. 10, vamos ler até o 10. A glória, porém, e honra, né? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Você praticou o bem, meu amado? Pode ter certeza que ele voltará para você. Agora, quando você pratica o mal, pode ter certeza que ele voltará para você. Tá bem? É você que vai escolher. É você que vai escolher. Às vezes, o homem ele escolhe a valentia, bate, mata, mas vai parar onde? No xadrez. Xadrez é lugar de paz? É isso, né? Aí diz, não, Satanás, por causa de Satanás, não há Satanás. Satanás é você mesmo.
É você que tem que matar ele. Jesus matou o dele. Nós temos que matar o nosso também. Prato bem aos judeus primeiro e também os gregos. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Tem muita coisa de Salmo aqui para ler, né? Salmo 89, deixa eu abrir em cima. Salmo 89, a partir do versículo 20. Nós vamos procurar ler até o 37, vou ler errado. Versículo 20. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. É isso, a doutrina dos evangélicos ungir. Porque eles pegam daqui. Davi foi ungido, era uma doutrina de rei. Então o rei era ungido. Jesus não mandou ungir ninguém. Os crentes confundem tudo. Porque eles leem e não prestam atenção no que está lendo. Ungir, a palavra ungir é separar. A palavra ungir quer dizer separar. Deus separou Davi para ser rei. Ele não preparou Davi para ser crente evangélico. Ungir, a minha mão está firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. 23, esmagarei diante dele os seus adversários. Vê se os crentes querem ungir as pessoas, mas vê se eles confessam isso, que não tem Satanás nenhum para brigar com eles, para fazer contenda com eles. Você percebe que esse negócio de Satanás está só na mente do crente. Adversários, farei os que odeiam a minha fidelidade e a minha bondade. Hão de acompanhar em meu nome. Essa é a lei de Deus. Essa não pode ser abolida, né? Acompanhar em meu nome crescerá o seu poder. 25, porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha, a minha salvação. Falei por isso, né? Davi, presta atenção, quando você confessa o poder de Deus na sua vida, quando você confessa que Deus está na sua vida, Ele é justo e faz justiça para fazer esta palavra valer na sua vida. Mas quando você confessa que Deus é poderoso, mas tem o Satanás do lado, meu filho, acabou. Acabou. Você só vai ter tormento. Porque você está dando força a um ser que nem sequer existe, está só na mente, para lhe atrapalhar. Salvação farei por isso. Meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. E o seu trono, como os dias no céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, então, e não guardarem, né? Violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões
e com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Às vezes as pessoas, que quando a gente fala que Deus pode fazer assim, açoita no caso, né? Até talvez com a morte. Já viu o que dizer? Ah, Deus preparou e levou? É isso. Foi açoitado. Não quer obedecer aqui nessa terra, então o que é que o Espírito está desprezando, né? O Espírito dele naquela pessoa? Então ele recolhe o Espírito dele e deixa ele voltar para a terra, da onde ele era, da onde ele saiu. Bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios... você vê que o crente evangélico, ele pega também isso aqui para provar para aquela pessoa que não tem entendimento da graça de Cristo, que a lei de Deus não foi abolida, a lei de Moisés não foi abolida. Mas aqui está se falando, não é da lei de Moisés, aqui está se falando da lei de Deus, a lei da gravidade. Você fez o bem, você vai receber o bem. Você fez o mal, vai receber o mal. Aí o mal chega na tua vida porque Deus quis, ou foi você que buscou? Foi você que buscou. Foi você que buscou. Modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Davi adulterou. Mesmo assim, a aliança de Deus com ele permaneceu. Então, quando a pessoa é filho para sempre. Pode vir açoite? Pode. Andou pelo lado errado, caminho errado, os açoites vai vir. Se você andou pelo lado errado e o açoite não chegou, você não é um filho de Deus. Você é um bastardo. A sua prosperidade durará para sempre. E o seu trono, como o sol, quando a palavra sol aparece aqui, quer dizer justiça, né? E o sol perante mim, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra, arrasa-te os seus muros, todos reduzes a ruínas e as suas fortificações. Despojaram todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos os escarnecem. Os vizinhos até o tempo foi demais, foi? Já estou aqui no 41, mas ele é só 37. Amém? Abra sua Bíblia de Romanos. Eu só estou mostrando para você, quando você é filho é filho, não pode ser, essa paternidade não pode ser tirada, mas você é filho e faz coisas perversas, o mal vai vir contra você. Isso é lei de Deus. Se você não quer ser açoitado, não pratique o mal. Amém? Romanos, no capítulo 8, vamos ler do 31 ao 39. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Você vê que é uma palavra, um versículo poderoso,
que os crentes proferem isso aqui. Os crentes proferem esta palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu respondo, Satanás. Porque na mesma hora que o crente lê um versículo desse, eles mandam tomar cuidado com Satanás, cuidado com Satanás, Satanás é isso, Satanás é aquilo outro. Teve um aí que disse que Satanás tem tanto poder, que ele poderia virar essa casa minha de cabeça para baixo. A mesma pessoa que confessa esse versículo aqui, meus amados. É a mesma. Amém. 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Os eleitos de Deus. Quem tentará? Satanás? Não, porque Satanás não existe. Satanás só está na mente do crente, na mente do incrédulo, que lê a palavra, mas confia no Satanás. É a acusação contra os eleitos de Deus. E Deus, quem os justificará? 34. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu? Ou antes, quem o ressuscitou? Ou antes, é o que morreu ou o que ressuscitou? O qual está adiante de Deus e também intercede por nós. Preste atenção, meus amados, nós estamos lendo Romanos. Romanos, escrito lá pelo ano, se não me engano, 56. O ano 56, cristão. Jesus não tinha voltado ainda. Jesus voltou segundo a escatologia consumada. Jesus voltou no ano 70. Então, 56. Ele não tinha voltado ainda. Esse povo aqui, vivendo o quê? O reinado de Jesus. O reinado de Jesus. Por isso que Paulo está escrevendo isso. Ele intercede por nós. Jesus intercedia por eles. Mas enquanto que? Enquanto eles viviam o reinado dele. Jesus voltou, terminou a sua obra e devolveu o reino ao Pai. Então Jesus hoje não pode, não intercede nem pode interceder por nós. Quem é que intercede por nós? O próprio Deus, que está em mim, está em você, está em todos nós. É difícil entender isso, né? Para um crente evangélico é difícil, é impossível, eu digo. É impossível o crente evangélico entender isso aí. Versículo 34, vamos ler até o... Nós estamos em Romanos, vamos ler até 39, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Satanás? Os crentes acho que separa. Mas está dizendo aqui, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, né? Que ó, as mulheres não podem vestir saia acima do joelho. A nudez, ou o perigo, ou a espada. 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelha. É bom que você preste atenção nesta palavra. Considerados. Não era ovelha. Paulo não está dizendo, eu vou reler. Vou traduzir do jeito que os crentes traduzem. O dia inteiro. Fomos ovelhas. Somos ovelhas de Deus, é isso? Não. Paulo vai dizer, fomos considerados. Não era ovelha. Considerados como ovelha para o matador. 37. Em todas estas coisas também somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as dos porvir chegou até a nós. As coisas do porvir, nem os poderosos, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Entrou Satanás aqui. Nem qualquer outra criatura. Então, vamos admitir que Satanás existisse mesmo, segundo a palavra do seu evangelho, ele poderia fazer alguma coisa contra nós? Aqui está dizendo que não. Por que os crentes têm tanto medo de Satanás? Porque não estão em Deus. Não estão em Deus. E o evangelho que eles têm como manual de vida não é o de Cristo. É o da lei de Moisés. Esse é o problema que os crentes enfrentam, né? Outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, depois da cruz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Temos 3 passagens aí. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. É que os crentes vivem. Os crentes vivem como escravos. Eles não foram resgatados como filho. Escravo, posto que ele é senhor de tudo. Deus entregou na mão do crente as promessas, mas o crente não sabe administrar essas promessas para que possa viver elas. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. 3. Assim também nós, quando éramos menores, Paulo está fazendo aqui uma terminologia da graça e da lei de Moisés. Né? Quando nós éramos menores, estávamos selvemente sujeitos, né, ao rudimentos. A palavra rudimento quer dizer princípio, né? Aonde o próprio Jesus de Nazaré servia, estava sujeito à lei de Moisés. O próprio Jesus de Nazaré. Então, se eu vou seguir a Jesus de Nazaré, eu vou seguir o quê? A lei de Moisés. Sujeitos aos rudimentos do mundo. 4. Vamos ler até o 7. 4. Vindo, porém, a plenitude. Vindo. Veio ou não veio? Veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho. Enviou ou não enviou? Enviou. Seu Filho nascido de mulher. O Filho de Deus nascido de mulher. Sobre a lei. Então, se ele estava sobre a lei, ele tinha que cumprir a lei. Para resgatar. Se ele não tem nascido de mulher, ele não tinha poder para resgatar aqueles que estavam na lei. Então, Jesus veio, nasceu de mulher, para resgatar a lei de Moisés que estava sobre os judeus e não sobre nós, gentios. Foi para isso, foi para os judeus que ele morreu, não foi para nós. Resgatar os que estavam sobre a lei. Era o que estava sobre a lei. Os gentios que somos nós não estávamos sobre a lei. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O crente não recebeu essa adoção até hoje. 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Os que dizem, ô terra! De sorte que já não és escravo, porém filho,
e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém, meus amados? Tem mais duas passagens, a próxima é Hebreus capítulo 10, do 26 ao 29. 26. Porque se vivemos deliberadamente, né, nós vivemos a graça, nós temos liberdade. Nós não temos libertinagem. Nós não confundimos as coisas. Porque nós podemos tudo, mas o Evangelho, ele ministra na nossa mente dizer, você pode tudo, só não deve. Então, se eu sei que eu não posso beber 2 doses de bebida forte, só vou beber o quê? Uma. Para isso você tem que saber administrar. Você não é proibido. Você pode, mas você tem que saber administrar na sua vida. Amém? Se eu sei que eu não posso sustentar 2 mulheres, por que eu vou ter 2 mulheres? Uma já não é demais? Eu acho que uma já é até demais. Amém? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, né? Quem está escrevendo isso aqui é Paulo. Paulo tinha 2 cidadanias, ele era judeu e também romano. E como ele era judeu, ele também pecava porque ele transgredia a lei de Moisés. Não existia quem não transgredisse a lei de Moisés. Então, uma vez que era judeu, não tinha como não ter pecado. Porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Mas depois que ele recebeu esse conhecimento, né, depois da morte de Cristo, que Cristo deu o Evangelho para Paulo, dizendo que eles estavam libertos da lei de Moisés, aí Paulo chegou a escrever isso aqui. Em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. O Evangelho de Cristo é a verdade de Deus. Amém? Já não resta sacrifício, né, que eles faziam pelos pecados. 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Isso que a Bíblia encontraram. Eles viviam uma transição, né, meus amados, nessa época aqui lá pelo ano 68 ainda, eles ainda estavam vivendo naquela transição da lei de Moisés, que era o ministério de morte, de condenação, de escuridão, e Paulo, pelo outro lado, já enxergando a graça de Cristo, que era a luz, era a bênção, era a clareza, a libertação. Aí Paulo escreve isso aqui no 29, né? No 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo que ainda havia com eles, né? Vingador, prestes a consumir os adversários. 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Está falando o quê? Da lei de Moisés. 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, 29, de quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus. Calcou os pés, o Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança. Ou seja, não reconhece o sangue da aliança derramado naquela cruz. O que é que os crentes reconhecem? O que suco. Então, o crente, ele profana o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Foi santificado. Não vai ser mais. Foi santificado
ultrajou o Espírito da graça. Ora, amém? E para nós encerrar, volta lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 4, para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção. Versículo 21 ao 31, vou ler um pouco rápido, para não demorar muito, já passamos de 1 hora. O nosso limite é 1 hora. Do 21, né? 21. Dizei-me, pois, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouviste a lei? Ou seja, nesse intermédio aqui, já tinha muitos judeus convertidos, e ainda falando de lei de Moisés. E Paulo está reprimindo ele aí, ó. Dizei-me, pois, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouviste a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da mulher livre, outro da livre. 23. Mais um da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei de Moisés, segundo a carne. E o da livre, mediante a promessa. 24. Estas 2 coisas são alegoria, ou seja, Paulo está fazendo aqui um paralelo. São alegoria, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que é o monte da maldição, que gera para escravidão. É o que os pastores fazem hoje. Geram filhos para escravidão. Os pastores não geram filho para a bênção, para a liberdade. Os pastores geram crente, né? Filho crente, para o quê? Para a escravidão. Esta é H. 25. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão, com seus filhos. 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, era um espiritual. Nos falar de uma Jerusalém carnal, física, de pedra, uma cidade de pedra, mas sim uma Jerusalém espiritual que não tinha chegado ainda, né? Estava numa transição. É como diz, o povo chama, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nesse tempo aqui, eles podiam dizer, Jerusalém está chegando, Jerusalém está chegando. Cidade espiritual. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. 27, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, ou seja, são mais numerosos os gentios, né? Que para eles, os judeus, os gentios não tinha Deus, abandonada, que os dá que tem marido. 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29. Como, porém, outra hora, os que nasceram segundo a carne, perseguia os que nasceram segundo o Espírito, assim também agora. Contudo que diz a Escritura, né? Contudo que diz a Escritura, não é o Evangelho de Cristo, é a Escritura. Lança fora a escrava e o seu filho. Então, na lei de Moisés, se lança fora. Porque os pastores não criam filhos para a liberdade, criam para a escravidão. Lança fora a escrava e o seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro, de modo algum, será herdeiro, como o filho da livre. 31. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. De quem você é filho? Fica essa pergunta para hoje, por hoje, né? De quem você é filho? Pensa aí.
de quem você é filho. Amém? E assim nós vamos encerrar a nossa ministração de hoje com essa pergunta. Até quarta-feira, com a graça de Cristo, nós estaremos aqui de novo. Amém? Paz eterna.